Fala galera, estamos aqui para explicar um dos maiores enigmas a respeito do conhecimento humano, o entendimento a respeito do nosso universo. Explicações, noções, conceitos básicos, aqui será apresentado por nós neste exato momento. Do que é composto o universo? Segundo pesquisas recentes, o universo é composto por cerca de 60 a 70% de energia escura. Nós ainda não sabemos o que é, mas os cientistas estão trabalhando duramente para descobrir. Cerca de 5% de partículas bariônicas, que são aquelas que nós conhecemos nos modelos da área das aulas de história, com núcleo, com prótons, com elétrons, com aquela estrutura molecular conhecida, prevista nos modelos escolares, e 25% de matéria escura, não bariônica, que é um tipo de matéria que nós não conhecemos, mas é quase certo que nela não se forma da maneira como estamos acostumados a conhecer o modelo atômico. Possui uma característica muito peculiar e que seria muito importante compreendermos para conhecermos um dos principais aspectos do universo. Qual o seu formato? Basicamente, para sabermos o formato do universo, nada mais é do que a maneira com que todas as partículas e elementos que o compõem estão dispostas ao longo de toda a sua extensão. Temos que conhecer um fator chamado densidade crítica. Densidade crítica é a quantidade de matéria necessária para parar a expansão do universo. Existe muito, mas no entanto, um grupo de cientistas, mais recentemente, desenvolveu uma fórmula que tem como um dos elementos a constante de Hubble, a qual é responsável pelo cálculo de sua massa, sendo esta um dos parâmetros que compõem o valor final. Assim sendo, os pesquisadores chegaram à conclusão de que a massa crítica é de cerca de 1,1 vezes 10 a menos 26 kg por metro cúbico. A quantidade de massa crítica no universo é a responsável por definir o futuro do mesmo. Assim, se a quantidade de matéria existente no universo for maior do que a densidade crítica, podemos dizer que esse excesso de massa dentro do universo produzirá um gigantesco volume de força gravitacional. Essa gravidade terminará por vencer a energia escura, fazendo com que ela fique restida e force uma expansão limitada por todos os lados, não fazendo com que o mesmo tenha o formato de uma bola. Se for igual, a relação massa crítica e energia escura pode fazer com que o universo se curve e se retorça, de modo a compor as duas forças igualmente poderosas que lutam umas contra as outras. Mas, no entanto, se a quantidade de matéria existente no universo for inferior à densidade crítica, a energia escura vence, e dessa forma faz com que o universo se expanda de forma tridimensional e retangular ao longo de toda a sua extensão. Pesquisas recentes apontam para este último modelo. Além disso, segundo a famosa teoria da relatividade, cujos principais elementos já foram confirmados pela comunidade científica, o universo é um sistema quadridimensional, ou seja, pense em duas folhas sulfite dispostas umas sobre as outras e o espaço entre elas. Basicamente, em termos leigos, isto é o universo. Além dos elementos que compõem o elemento plano tridimensional, como a largura, o comprimento e a altura, o universo possui um fator chamado tempo. Exatamente, a forma atual relativa ao tempo prevê que o mesmo não seja linear, ou seja, que vá de um ponto ao outro, mas que seja apenas um dos muitos elementos que componha o universo, o chamado espaço-tempo, ou seja, espaço e tempo são uma coisa só. As quatro forças fundamentais do universo.
O universo é composto por cerca de 4 forças fundamentais: a força gravitacional, aquela responsável pela atração e interação mútua que dois corpos de indistinta massa exercem entre si, cujos valores são inversamente proporcionais ao quadrado das distâncias, e regidos pela lei da gravitação universal. A força eletromagnética, que é aquela relação entre dois íons, ou seja, duas partículas eletricamente carregadas entre si em um determinado período de tempo. A força nuclear forte, que é aquela que mantém a estrutura básica fundamental dos átomos como nós conhecemos, ou seja, a coesão dos quarks, dos núcleos, dos prótons, nêutrons, a interação com os elétrons e tudo aquilo que nós conhecemos no modelo atômico tradicional, e a força nuclear fraca, que é aquela que rege os processos de fissão e decaimento nuclear. Basicamente, são essas 4 forças. A fusão das 4 forças fundamentais do universo. Basicamente, as 4 forças fundamentais do universo estão relacionadas ao Big Bang pelo fato de que, no início do universo, quando ele era minúsculo, tipo do tamanho da ponta de um alfinete ou de um átomo, essas 4 forças estavam unidas e funcionavam de uma forma única, ou seja, como se de uma forma singular, como se fosse uma só. Daí, tiramos o nome da principal propriedade dessas 4 forças somadas, a singularidade. Por meio de diversos experimentos científicos, descobrimos que, a depender da voltagem e temperatura, estas forças vão se aglutinando umas com as outras. Por exemplo, diversos experimentos científicos descobriram que a uma temperatura de 10 a 15 graus Kelvin, as forças eletromagnética e nuclear fraca se unem e passam a funcionar com uma propriedade unificada, ou seja, passa a funcionar com uma coisa só. Aumentando a temperatura para 10 a 24 graus Kelvin, as forças eletromagnéticas se unem à nuclear forte e à nuclear fraca, ou seja, estas 3 grandes forças se unem e passam a funcionar de uma forma integrada, como se fosse uma única coisa. Os cientistas ainda não chegaram à conclusão quanto à melhor temperatura para que todas elas se unam e funcionem como se fosse uma coisa só, as 4 grandes forças fundamentais. Mas, no entanto, experimentos científicos e os próximos palpites dos pesquisadores apontam para o fato de que a 10 a 32 graus Kelvin, estas forças finalmente se unem e funcionam com uma coisa só: a expansão do universo.